Olá, estamos aqui no podcast Inédita, diretamente do 5º workshop sobre adjuvantes em caudas fitossanitárias, realizado aqui em Ribeirão Preto. E agora falo com o Lucas Lima, ele que é gerente de contas da Kainetech. Kainetech, que é uma líder global de análise e tendências do agronegócio. Conversar com ele sobre mercados de adjuvantes, tendo em perspectiva tanto os cenários, os desafios do Brasil e desse mercado no mundo. Lucas, bom dia. Bom dia. Prazer ter você conosco aqui. Prazer é meu. Lucas, gostaria de começar perguntando quais são as principais tendências globais que vocês têm observado no mercado de adjuvantes agrícolas e como elas se refletem no contexto brasileiro. Olha, ao longo dos últimos anos, né, a gente tem visto um cenário bastante positivo, né? Acho que trazendo já talvez um primeiro número, né, o mercado de adjuvantes do cenário brasileiro especificamente, nesses últimos 5 anos, ele praticamente dobrou de valor, né? Ele saiu ali de uma base de R$1,5 bilhão e hoje movimenta algo próximo já a 3 bilhões, né? Então, o cenário como um todo ele é bastante positivo, né? Até porque, se a gente considerar alguns fatores importantes nessa equação, né? A área plantada, por exemplo, que talvez seja o principal fator, né? Ele é um indicador que cresce todos os anos, né? Atualmente a gente tem aqui no Brasil plantado mais de 80 mil hectares entre verão e safrinha e é um ritmo de crescimento constante, basicamente 5% ao ano. Então isso traz um fator positivo, um aumento natural do potencial, né? Mas não só. Acho que a questão dos indicadores tecnológicos é um fator também bastante relevante, né? Então ao longo dos últimos anos, a gente tem visto um constante aumento na intensidade dos manejos, né? Falando do todo de defensivos, e naturalmente os adjuvantes acabam indo junto com esse manejo, né? Então, se a gente pegar os últimos, de novo, né, 5, 6, 7 anos, a gente tem aumentado aí o número de aplicações, a adoção de novos segmentos, de novas tecnologias, e o adjuvante acaba entrando como um parceiro natural ali nessas aplicações de fungicidas, de inseticidas, de herbicidas e assim por diante, que tem sido puxado constantemente nesses últimos ciclos, né? Perfeito. Nesse cenário, esse mercado em ascensão, né, podemos dizer, né? Quais fatores você entende que devem impulsionar ainda mais o crescimento do mercado de adjuvantes no Brasil nos próximos anos? Olha, sem dúvida a gente deve continuar numa crescente diária, né? Esse é o fator inicial, não tem como ser diferente, né? A partir do momento que a área cresce, o potencial orgânico aumenta, é natural que os segmentos e as categorias também vão no crescimento, né? Não deve ser nesses próximos anos um crescimento tão amplo. A gente vinha, como eu comentei no passado aí recente, de 5, 6, 7% ao ano, onde a gente teve cenários muito favoráveis de precificação de commodity e assim por diante. Nesse último ano agora, nessa safra que a gente está passando, esse cenário mudou um pouco, né? Como algumas das principais commodities como soja, milho, que são dois dos grandes puxadores e dos dois principais mercados brasileiros, retraíram bastante. Isso naturalmente fez com que o ritmo de crescimento de área reduzisse. A gente está vendo um crescimento aí de 2, 3% e que deve se manter para os próximos anos, né? E como eu comentei, né, essa questão da intensificação dos manejos, né, ela não necessariamente claro que a busca pela produtividade é o centro desse crescimento, né? O produtor vai plantar e vai buscar recolher ou retirar o máximo potencial da sua lavoura, né? E uma forma de fazer isso é intensificando seus manejos, tá? Mas eu sempre comento que isso não necessariamente é só o que o produtor quer. O produtor não necessariamente quer usar defensivo. Essa intensificação está relacionada à necessidade, na verdade, né? Então, a partir do momento que ele passa a ter algum escape de praga, algum escape de erva, alguma necessidade maior de aplicação de fungicida, ele tem que naturalmente fazer uso de novas ferramentas, e isso tem ampliado e deve seguir para os próximos anos, sem dúvida, né? Sim. E pensando no mercado de adjuvantes dentro de todo o agronegócio brasileiro, como você entende que a agricultura pode se beneficiar com o uso estratégico dos adjuvantes, pensando na competitividade e na eficiência que você... Olha, sem dúvida o adjuvante tem um papel essencial, né? A questão da melhora da aplicação, de uma melhor qualidade de mistura e assim por diante, até pelo cenário que eu comentei, né? Quanto mais produto, quanto mais solução você tem sendo aplicada em conjunto, né, passa a ser mais necessário ainda você ter alguns produtos justamente para compor essa cauda e auxiliar que aqueles produtos interajam de forma correta e tragam a efetividade final que é buscada, né? A gente tem visto nesses últimos anos, né, uma ampliação de adjuvantes não à base de óleo, né, e uma mudança também no cenário competitivo, né? Se historicamente
o mercado de adjuvantes tem ali uma participação grande das empresas tradicionalmente de defensivos, a gente tem observado uma mudança, um movimento interessante de ainda assim ter uma fração importante das empresas de defensivos, que principalmente na parte de adjuvantes à base de óleo tem ali uma significância, né, tem uma relevância bastante importante, por conta do portfólio de fungicidas, por conta do pacote de recomendação e assim por diante, mas existe um movimento, uma tendência de transição para as empresas de especialidades, né? Com as empresas focadas nesse segmento que é o nosso foco aqui hoje, ganhando cada vez mais relevância nesse segmento, e quando a gente olha para a parte isolando o mercado de óleos, aí a curva ela é bem diferente, né? Já é o principal grupo de empresas, mas ainda mais amplo nesse momento, com algo próximo aí a 70% de todo o mercado brasileiro. Perfeito. Lucas, e para finalizar, gostaria que você dissesse qual a importância do workshop sobre adjuvantes, que a gente está aqui hoje, para o avanço técnico e o fortalecimento do setor. Eu acho que esse tipo de evento é bastante relevante, né? Até porque o segmento de adjuvantes ele é um segmento um tanto quanto amplo em termos de informação, ou talvez até de um pouco de falta de informação. Então esse tipo de evento traz para a gente a oportunidade de ampliar o conhecimento, entender de fato as particularidades, né? Um mercado que você tem aí muitos players, diversos produtos, isso acaba trazendo uma certa dúvida para o agricultor, porque quando você tem muita coisa na prateleira, o que funciona, o que não funciona, o que esse faz, o que aquele não faz. Então acho que esse tipo de evento justamente nos proporciona informações relevantes para esse tipo de direcionamento, né? Para ajudar o produtor, a academia, as indústrias a entenderem como que esse mercado está posicionado, qual é o objetivo de cada tipo de uso, para onde esse mercado vai caminhar e consolidar, obviamente, um monte de gente cheia de conhecimento num lugar só, né? Perfeito, Lucas. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito boa a sua fala no sentido de que é um mercado que cresceu muito nos últimos anos e que tem muita tendência ainda a crescer e alavancar o agronegócio assim como um todo, né? O potencial é enorme, né? No básico, hoje a adoção já é quase praticamente plena, né? A gente não está mais falando de uso ou não uso, né? 95% da área já faz algum uso de adjuvantes, se consolidou no próximo ano, mas sem dúvida o potencial de entradas ele ainda é amplo, né? A mistura entre produtos ela ainda é uma possibilidade de ampliação, fora o fator, como eu comentei, né, de expansão de área que é constante. Quando a gente fala de 4, 5% parece pouco, né? É muito. Só que a gente está falando de 5% em cima de 80 milhões, então nós estamos falando de quase 4, 5 milhões por ano, é um potencial enorme direto nesse caso, né? É isso, Lucas. Muito obrigado. Obrigado, Will.